Salve, salve, galera. Seja bem-vindo a mais um Pod Boom, podcast onde a cultura pulsa forte. Hoje, a nossa convidada é especialíssima. Mas antes de eu falar sobre ela, quero agradecer a parceria Silfer Mídia e a JAF Contabilidade. E voltando, sem mais delongas, vamos falar um pouco sobre ela, que é advogada criminalista, mãe, atriz nas horas vagas e empresária. Deixa eu pegar minha colinha para não esquecer. É inspiração para uma personagem da série Globoplay. Direto da Bahia para o Rio, sua história é marcada por muita luta, coragem e conquista. Receba com muito carinho, doutora Alexandra Menezes. Muito obrigada pelo convite. Estou muito lisonjeada e feliz de poder revê-lo, poder estar participando do seu podcast. É uma honra muito grande para mim. E, assim, parabenizar você, né, Obrigado. por mais esse desafio, né, que vem aí pela frente. Que você tenha muito sucesso, muita luz na sua carreira, em tudo que você fizer. Que Deus esteja contigo. Amém. Obrigado, doutora. Eu fiquei muito feliz. Eu falei com a Juliana, falei, vou mandar mensagem para a doutora. Será que ela vem? Aí falei com o Kilme. Com Aí eu certeza. falei com o Kilme, fala com ela que ela gosta de você. Eu falei, ai, que bom que. Aí enviei a mensagem para a senhora e prontamente a senhora, não, pô, pode contar comigo. Então isso a gente vê, assim, o carinho, né, das pessoas. Então isso para mim é maravilhoso. E a gente teve pouco contato, mas foi um Verdade. contato genuíno, verdadeiro, campanha, né? Aham. E caminhamos até ali pelo complexo, falando Aham. que eu fui apresentar a senhora o Quilme, né, na época Isso, da campanha. Então, uma amizade que vem de lá para cá que eu quero levar verdade. para minha vida. E eu acompanho a senhora nas redes sociais e vejo que a senhora tá bombando com vários videozinhos, que depois a gente vai soltar esses vídeos aí. Vamos que vamos. Então, sem mais delongas, vamos para as perguntas que muita gente quer saber. Quem é a doutora Alexandra Menezes? Gente, essa é uma pergunta muito difícil, né. Quem é a pessoa? E muitas vezes quando a gente pergunta assim: "Quem é fulano?", né, as pessoas falam: "Ah, eu sou", fala muito da profissão. Sim, "Ah, eu sou uma advogada, eu sou isso, eu sou aquilo". Mas na verdade, quem nós somos é a nossa essência, né. exato. É de onde a gente veio, né, a nossa identidade. Eu sou aquela garota que veio do interior da Bahia, né, e que ainda guarda dentro de si muitos princípios, né, que ali me foram ensinados, né, pela minha família, pelos meus pais. Aprendi muito, né, eu sou aquela eterna aprendiz, né. Amém. Eu amo, gosto muito de aprender, eu quero sempre estar aprendendo, conhecendo coisas novas, sou sempre aberta, né, ao aprendizado e ao diálogo também em si, né. Eu gosto muito de aí eu falava antes com minha mãe, né, que eu queria muito ser só estudante, que eu não queria trabalhar, que eu queria só estudar para aprender o máximo de coisas que eu pudesse aprender, né. Sim, Só que o trabalho também é um aprendizado, né. claro, Então claro. tudo é um aprendizado. Então eu sou aquela garota que veio do interior da Bahia, que quer muito aprender. Ai, que bom. E a senhora falou da mãe da senhora. Ela era professora ou é professora ainda? Ela é professora ainda. Ah, Minha não se mãe é uma aposentou? guerreira, uma pessoa muito batalhadora, uma inspiração, né, para mim. Eu venho de uma família de mulheres, assim, muito fortes, né, que precisou lutar muito e venceu também, né. Então ela é uma inspiração muito grande para mim. Ah, legal. E da onde saiu essa vontade do direito? Principalmente direito penal, né? É. Que é o é o mais incisivo ali, né, que a senhora Aham. trabalha, né? Então, assim, a vontade do direito em si veio desde pequena. Desde pequena eu falava para minha mãe que eu queria ser juíza, primeiro era juíza, mas era na área jurídica, né. E aí depois fui crescendo e tal, fui vendo, né, realmente que era uma área que eu poderia, alavancar. E aí fiz, né, o Enem lá na minha cidade, e aí ganhei uma bolsa, né, do ProUni para vir estudar justamente aqui no Rio de Janeiro, né, na cidade maravilhosa. Nossa, E importantíssimo aí isso. vim pra cá, né. Cara, isso é muito bom. E o meu filho tá com 16 anos. Uhum. Ontem à noite, ele tava: "Pai", isso por volta de 11 e pouca, ele me ajuda a fazer a inscrição do Enem. Eu falei: "Pô, agora, filho, mas você só vai poder", porque agora tem uma lei agora que só pode
as notas vão ser aceitas depois que terminar o ensino médio. Porque Sim, antes, quando tá no último ano, né, do você já ensino, podia fazer. podia fazer, né? Aham. Hoje não. Então, eu queria pegar já esse ganchinho e pedir a senhora para olhar para essa câmera aqui e falar para a galera o quanto é importante fazer o Enem, entendeu? E chamar a galera para fazer o Enem, para fazer essa prova que é tão importante, né? Aham. Então, minha galera jovem aí que está se preparando, né? Porque antigamente, no meu tempo, era vestibular, agora é Enem. Então, vocês se preparem. É muito importante, né? Fazer o Enem. Você pode ter ali várias oportunidades, né? São vários cursos, inclusive também poder participar de um programa como eu participei, que é o ProUni, né? Que concede bolsas gratuitas, né, para pessoas de baixa renda e pessoas que estudaram em escola pública, né, durante toda a vida. E ali você pode estudar numa faculdade particular sem pagar nada. Então é um programa de incentivo aí ao estudo muito importante. Façam o Enem, corram atrás, que a juventude passa, tá, minha gente? Então Verdade. vamos que vamos. Ah, isso é muito importante a senhora passar esse recado para a juventude hoje, Uhum, a educação ela muda, como a isso. cultura também ajuda muito, é muito importante. E hoje a gente vê muita gente não aproveitando Uhum, oportunidades, e algumas pessoas querem oportunidade, mas não têm oportunidade. Então é importantíssimo a senhora falar sobre isso, uhum, sobre a sua garra, sua determinação, que fez a senhora ser quem a senhora é hoje, entendeu? uhum. Óbvio que através de muita luta, muita garra, Deus se tornou essa Verdade. pessoa forte, Aham. eu até estava falando no início da nossa conversa, né, que a senhora tem uma voz muito marcante, muito firme, entendeu? Uhum. De pulso firme, então isso é maravilhoso. Então, gente, faça o Enem, por favor. Isso aí. E voltando para a área do direito, é uma área que Uhum, eu amo muito, pretendo muito uhum, futuramente fazer a faculdade de direito, sou apaixonado, entendeu? Então, eu queria saber um pouco mais, entendeu, sobre o direito. Por que da área criminal? sim. Que eu acredito que seja a área mais difícil. É uma área, assim, que o direito penal, ele abrange muita coisa. Eu não diria que ser o mais difícil, né, mas é uma área complexa, muito complexa, e você precisa de muito estudo, estar muito preparado também, não só, né, dentro do estudo ali, mas também psicologicamente, né, você tem que ter uma boa base, porque você vê coisas muito terríveis, né, nessa profissão. Então você tem que estar muito preparado, né. Mas o direito penal em si, veio, né, assim, surgiu essa paixão, né, logo quando eu comecei a estudar, quando eu entrei na faculdade, né, e tinha as matérias, e foi a matéria que eu mais gostei. Sim. E aí logo após eu fui fazer, né, estágio, e aí eu fiz estágio no Tribunal de Justiça, e do estágio do Tribunal de Justiça eu fui para a Defensoria Pública, que era da área criminal, né, a Sim. gente fazia processos ali da primeira vara criminal, né, de Jacarepaguá. Então ali eu já comecei, né, a ter o contato realmente, né, com o direito penal na prática. Então, ali, quando eu comecei na prática, eu falei: Amor "É à isso que primeira eu vista. quero, não tem outra coisa, não tem outra possibilidade". Obviamente que quando eu me formei, eu Sim, fiz outras áreas, porque a gente precisa, né, gente. claro. Mas o que eu amava era o direito penal e consegui, né, ao longo do tempo, construir uma carreira, uma trajetória, e Sim. hoje eu só faço direito penal, criminal, essa área que é a minha paixão e que eu me identifiquei mais, assim, na prática foi dentro da defensoria pública, foi quando eu comecei, né, dei o meu pontapé aí nessa área e aprendi muito com o defensor público lá da época, um profissional extraordinário que, assim, são pessoas, né, que passam pela Sim. vida da gente e são exemplos, espelhos. Ele foi uma pessoa maravilhosa, né, o doutor Cláudio Mascarenhas, minha eterna gratidão por eu ter aprendido muito com esse homem valoroso, valioso e um cara espetacular, não só como profissional, mas como pessoa também. Ah, isso é muito bom, né, são referências, né, É. que ficam marcadas, né, na nossa vida. E ele foi meu professor também. Ele foi Que meu bom. professor de processo penal e, estagiei com ele na defensoria pública, então ele maravilhoso. Ai, que bom, maravilhoso. E na primeira audiência, como foi?
A minha primeira audiência não foi audiência criminal, foi cível, né, foi Sim. um direito do consumidor, que foi um processo de uma amiga minha, inclusive, na época, vocês podem falar aqui contra a Nextel. Foi meu primeiro caso, a Fabi, foi a amiga, sempre as amigas confiam, né, primeiro Ó, tá certo, na tem que ser assim. gente. E Apoia, aí amigos. foi minha primeira audiência, nervosíssima, né, assim, que era eu sozinha ali, era eu e eu, né, que antes, quando a gente estagiava, a gente tinha, né, o defensor público Sim, por trás e tudo, mas ali era eu comigo mesma e eu para lutar por ela, né, porque quando a gente pega um caso, a gente está ali para lutar pelo nosso cliente, pelos interesses dele, acima dos nossos, né. Então, assim, a gente ganhou essa causa, foi minha primeira causa que eu ganhei, e foi, assim, uma experiência muito rica, né, para mim, porque eu tinha uma trava antigamente, assim, as pessoas me conhecem hoje, não parece, né, porque hoje sou uma faladeira. Mas antes eu era um pouco travada. Eu era um pouco travada e, assim, tinha que me expressar nas sim. audiências. E eu não era tão boa em audiência, logo no começo, né. E assim, eu tive que estudar muito, eu tive que fazer oratória, eu tive que É, me eu ia te virar perguntar sobre isso, sobre é, oratória. eu tive que me virar muito, assim, para poder chegar onde eu cheguei hoje, assim, não foi: "Ah, nossa, ela nasceu assim", não. Tudo é uma construção, gente, tudo é Exatamente, é um um processo, processo, é. exato. Então, assim, foi minha primeira audiência que marcou e a gente ganhou a causa, eu fiquei muito feliz em poder entregar a ela, né, o que ela esperava, e foi isso, né. E Ai, que dali bom. pra frente só, É o boom que é aprendizado, né. hoje, entendeu. É. Ai, que bom. Então, antes de entrar na área de cultura, entendeu, queria saber um pouco mais sobre essa parte de ser atriz, entendeu, como começou. Eu queria passar 3 videozinhos. O maníaco do parque pode ser solto em 2028. Eu acredito que nesse dia foi o que aconteceu, o meu primeiro delito. Cumprirá 30 anos de prisão, o máximo permitido pela lei da época. Mas aqui vem o choque: nem a própria advogada quer que ele seja solto. Sim, você ouviu certo. Se você gosta de entender casos como esse pela ótica do direito penal, me segue e salva esse vídeo. A defensora dele, Carolina Landim, alegou o seguinte: por mim, ele ficaria preso para sempre. Mas espera aí, pode uma advogada dizer isso? Ela não deveria estar lutando pela liberdade do cliente? Mas será que nesse caso a liberdade não seria uma ameaça para a sociedade? O que fazer quando a lei não permite prisão perpétua, mesmo diante de alguém com histórico de crimes hediondos, sem nenhum acompanhamento psiquiátrico atualizado? Francisco de Assis Pereira nunca passou por um exame criminológico, nunca teve laudo técnico recente e mesmo assim pode sair limpo e livre. O Brasil está preparado para casos como esse? Será que a lei precisa ser reformada para proteger a sociedade de psicopatas diagnosticados com transtornos de personalidade antissocial? Que diga-se de passagem que é uma condição sem cura. Se nem a própria defesa acredita na liberdade do réu, o problema é do advogado ou é do sistema penal? Comenta o que você acha desse caso e me segue, eu traduzo o juridiquês para a realidade sem filtro e sem enrolação. Nossa, muito forte. Gente, siga lá, doutora Alexandra Menezes. Vocês vão ficar por dentro de muitos assuntos importantes. E aí vem a pergunta, né, por que da senhora fazer esses vídeos e um tema tão forte, que é muito importante para a população, ela entender, porque foi um caso que repercutiu não só o Brasil, mas o mundo. E hoje eu faço a pergunta para a senhora: o Brasil está preparado para isso? Ai, com certeza não, né, a gente precisa mudar muita coisa, não só as leis, muita gente é muito clichê, Sim. você falar que você vai mudar o sistema penal mudando as leis, né, é todo um processo, né, de política criminal que a gente tem que fazer, e com consciência, né, com preparo, com pessoas, né, competentes, capazes. E esse é um caso que chama muita atenção, porque a gente vê que o Brasil ele não está preparado para lidar com esse tipo de criminoso, né, esse Sim. tipo de preso que é o psicopata, né. Então, porque são pessoas que a gente vê que não têm, ressocialização. Então, é assim, não tem cura, não tem ressocialização. Se ele sair hoje da cadeia, ele vai cometer os mesmos Vai crimes, continuar ele com não elas. vai mudar. Então a gente não tem preparo para isso. Primeiro, as nossas leis, ela não permite, né, a prisão perpétua. Sim.
Eu, assim, na minha concepção, eu sou contra, né, a pena de morte, Sim. mas assim, a prisão perpétua num caso desse, eu eu acredito que não seria uma solução, porque não temos Sim, outra, entendeu. Mas se tivesse uma outra melhor, né, se essa pessoa fosse capaz de se recuperar, de ter um tratamento, ok, eu acho, né, espetacular que a pessoa tenha uma nova chance, né, uma nova vida, mas o psicopata já é diagnosticado, já é comprovado, já é afirmado por estudos aí, não só do Brasil, do mundo inteiro, que eles não têm recuperação. Eles não têm, motivação também para a mudança. Eles são aquilo, eles são frios, são calculistas, e ele vai fazer a mesma coisa quando ele sair. Então vai soltar uma pessoa dessa e colocar na não pode. sociedade para poder fazer toda aquela miséria, aquele estrago que ele fez com várias mulheres, entendeu. Então é um tema que a gente precisa discutir. Isso precisa ser discutido no direito penal, no Congresso, o que que a gente pode fazer, né, com esse tipo de caso. A gente teve o caso do Champinha também, né, Sim, que ele não foi solto, colocaram, acho que acredito que colocaram ele depois num algum local, né, de tratamento psiquiátrico ou alguma coisa assim, porque a gente realmente não tem condição, não tem condição. Ele vai sair, ele vai fazer a mesma coisa, isso aí é fato, isso aí não é uma suposição, isso é um fato. Então a gente precisa prevenir, né, sim, com certeza. prevenir a sociedade de pessoas como essa. Sim, é importante. O Brasil não está preparado de fato. Eu tinha essa leve impressão, mas nada melhor do que perguntar a alguém que entende de fato ali, né, entende a lei, sabe o que está falando. Entendeu? E é importante até trazer esse tema, porque a gente vê hoje assim o alto índice de criminalidade, feminicídio, e a Uhum. senhora pautar um tema desse tão importante, e aí fica a dica até mesmo aí pro os deputados, né, Uhum, entender aí de fato o que que vocês querem fazer, entendeu? Vamos tomar cuidado, vamos uhum. perguntar às pessoas que estudaram para isso, Isso entendeu? aí. Entende sobre o assunto, Aham. nada de fazer as coisas de cabeçada, orelhada, não, calma aí, Uhum, entendeu? Deixa eu trazer alguém que de fato entende sobre o assunto para poder a gente fazer algo com com certeza, né, com aquela uhum. afirmação de que: "Opa, eu tô fazendo algo certo, correto". Verdade. Então eu vou pular para mais um vídeo. Influenciador pode responder criminalmente por publicidade de casas de apostas, sim. Na CPI, a Virgínia negou a cláusula da desgraça, que pagaria comissão sobre a perda dos seguidores, mas confirmou que ganharia 30% a mais se dobrasse o lucro da empresa. A real é que as empresas só lucram se os apostadores perderem. Ou vocês acham que essas bets vão jogar dinheiro pro alto? Se você gosta de entender casos como esse pela ótica do direito penal, me segue e salva esse vídeo. Parece só publicidade, mas para o direito penal isso configura crime, podendo o influenciador que promove esses jogos responder pelos crimes dos artigos 171, o famoso estelionato, e artigo 174, induzimento à especulação, todos do nosso Código Penal. Além disso, a promessa de ganhos e lucros fáceis pode configurar propaganda enganosa. A Organização Mundial de Saúde já reconheceu o vício em jogos de azar, a ludopatia, desde 2018. A responsabilidade criminal dos influenciadores digitais na promoção de jogos de azar não é apenas uma questão jurídica, mas também uma questão ética e social. Se você é criador de conteúdo e trabalha com marketing digital, entenda os seus riscos jurídicos antes do contrato virar processo. O direito está mais digital do que nunca. Comenta o que você acha e me segue, que eu traduzo o juridiquês para a realidade sem filtros, sem enrolação. Nossa, foi outro tema que a senhora trouxe também muito importante. Ver muitas pessoas que estão ficando doentes, né, viciadas em jogos de azar. Isso já vem já de muitos anos, né? Uhum. Então, sendo que agora aumentou, entendeu, esse índice, né? Significativamente, né, por conta Exatamente. da internet. E a Virgínia, ela é uma vendedora de marketing Uhum, fora do normal, né? uhum, Ela nasceu para fazer marketing. uhum, Deu tanto tipo assim, olhando assim pro lado assim do audiovisual, ela chegou ali como uma menina simplesinha, toda humildezinha, uhum, deu na hora da como é que se diz ali do interrogatório, né? Tá falando. uhum, E aí foram tomando assim as perguntas, aí ela muito muito simples, mas sei lá, eu não vi verdade. Eu uhum, particularmente, eu
Eu não vi verdade nenhuma nela ali. Uhum. Eu vi muito marketing. Tanto é que logo depois ela virou, acho que estampou num jornal que ela vai ser musa de uma escola de samba, ou Isso, rainha de de bateria. bateria, grande. Ela sabe vender o marketing. Aham. E isso aí a gente tem que se policiar muito, entendeu? Aí Uhum. eu digo para vocês, influenciadores, toma cuidado com o que vocês fazem, entendeu? Uhum. Agora eu tô com uma pessoa que tem propriedade para falar sobre o assunto, Uhum. entendeu? E foi muito importante a senhora trazer essa pauta. E aí eu Uhum. queria que a senhora falasse um pouco sobre ela. Então, muita gente hoje, né, acha que porque o governo liberou a questão Uhum. das bets, acha que a terra é sem lei, né, agora liberou as bets, pode tudo. Não pode Exato. tudo, gente. Tudo tem um limite. Tem, assim, algumas bets foram regulamentadas, né, e essas você pode divulgar. O problema, a questão hoje não é essa. A questão é o vício, né, Sim, nos jogos, que tomou uma proporção muito gigantesca por conta, né, da internet, por conta dos influenciadores, né, que promovem, né, o vício. E eu acho assim, isso aqui também não é um julgamento, eu não estou aqui sim, para julgar ninguém, né, de suas práticas, eu acho que cada um, né, sabe de sabe dizer, si, claro. cada um sabe onde seu calo aperta, e assim, não é um julgamento, referente à pessoa, porque muita gente acha assim, porque isso também é muito íntimo, né, Sim, porque a pessoa acha assim: "Ah, eu estou divulgando, mas eu não estou obrigando ninguém a jogar". Você pensa dessa forma, né, mas eticamente, será que isso é legal? Vamos pensar um pouquinho, né, nas consequências que isso pode trazer para outra pessoa, né, não é porque isso, você só está divulgando que isso não vai fazer mal, né, para outra sim, pessoa. Antigamente a gente tinha, né, o comercial do cigarro, que foi sim, proibido, né, foi proibido depois. Então, assim, porque viu que aquilo ali era uma questão de saúde, né, e a gente vê que também a questão desses jogos é uma questão de saúde. Então a gente tem que ter muito cuidado, e principalmente os influenciadores quando fomentar, né, esse tipo de vício, você está fomentando um vício, né. Então assim, toma cuidado. ter essa consciência. E eu vou além e digo que o pior é o seguinte, é você saber que você está enganando as pessoas. Porque quando a gente vê esses influenciadores, e eu não quero pegar aqui ninguém para Sim, Cristo, né, que sim, não é da minha índole, você vê eles fazendo essa propaganda, eles jogando, só que eles recebem um link para fazer essa propaganda e para eles, quando estiverem jogando e postar, eles ganharem. Mas essa não é a realidade que as pessoas que estão em casa, elas não têm exatamente. esse link mágico, É, entendeu? E então isso aí você está enganando, e se você está enganando, induzindo a pessoa ao erro, você está praticando um sim, crime de estelionato. Isso tá na lei, isso é fato, entendeu? É porque as pessoas não entendem muito, que acham assim: "Ah, divulgar a bet é crime". Não, não é divulgar a bet que é crime. O crime é o estelionato. O crime é você enganar, você usar de ardil, né, você chegar a pegar seu celular sabendo que você recebeu um link da empresa que você vai ganhar ali na hora para fomentar as pessoas a ganhar, e você achar que isso é normal. Você está não é enganando as normal, pessoas. gente. Isso não é É. normal, entendeu? Eu acho que a questão tá mais aí. Sim, nossa, você tá entendendo, né, o porquê que a gente tem que tomar cuidado, entendeu. E essa nossa convidada de hoje é mais do que especial, é justamente assim, são pautas que eu passei para a senhora antes Uhum. de colocar aqui, perguntar se a senhora autorizava. Porque são temas muito importantes a serem abordados, entendeu? E, mais uma vez, eu parabenizo a senhora pela iniciativa de estar fazendo esses vídeos. Gente, segue ela lá, tá? Por favor. Doutora Alexandra Menezes. E segue também o nosso canal, @podbomoficial. E é importante a senhora trazer essas informações, porque tem muita gente que não sabe, Uhum. entendeu? Tem, às vezes não, a grande maioria tem preguiça também Uhum. de querer saber dos seus direitos, e a gente precisa entender os nossos direitos, pelo amor de Deus. E eu acho até, assim, que o direito básico, ele deveria ser ensinado nas escolas, né. Sim, é uma pauta importante. Desde muito sempre, porque o cidadão consciente, né, é um cidadão que, por exemplo, não vai cair num jogo do tigrinho. Sim,
Então, o cidadão consciente, ele sabe dos seus Sim. direitos, né? Ele participa da sociedade de uma forma totalmente, né, responsável, Sim, responsável com o próximo, responsável, né, sabendo o seu limite, né, sim, claro. aonde vai o teu direito, né, e aonde começa o direito do outro. Sim. Então, isso aí a gente tem que ter consciência desde cedo, desde muito pequeno. Então, assim, noções de direito básico. Sim. Eu acho que é uma matéria que deveria ter nas escolas. Isso é importantíssimo. Hum. Então, aí, cabe para vocês, que eu tenho certeza que tem alguns deputados que são amigos que vão estar assistindo esse vídeo, entendeu? Que já falaram que segue a senhora. Então, por favor, vamos pensar aí em um projeto de lei aí, ó, que possa incluir isso na educação. Então, Jorge, vamos para o último vídeo, por favor? Você sabe o que ninguém tá falando sobre a prisão do Pose do Rodo? Saiu no Léo Dias que ele escolheu ficar num presídio de determinada facção criminosa aqui do Rio de Janeiro. Mas não é bem assim não, e eu vou te explicar. Se você gosta de entender casos como esse pela ótica do direito penal, me segue e salva esse vídeo. Em primeiro lugar, o que é apologia ao crime segundo o Código Penal? É quando alguém faz elogio em público ou defende o crime ou o criminoso, com a intenção de influenciar ou estimular aquele comportamento. Aí fica a dúvida: cantar a realidade observada ou vivida configura apologia ao crime? A resposta jurídica é não. Se for mera representação artística, não. E outra coisa mais grave, está sendo veiculado pela mídia que ele escolheu ficar num presídio de uma determinada facção. Mas a verdade, que ninguém sabe, nem sempre quando o acusado escolhe ir para determinado presídio, significa que ele faça parte daquela facção. Isso é feito muitas vezes para garantir a sua integridade física e até a sua própria vida, uma vez que o Rio de Janeiro é dividido por grupos criminosos dentro de diversas localidades. E muitas vezes quem mora ou já morou em determinada localidade prefere e precisa ficar no presídio reservado àquela determinada facção. Cuidado com o sensacionalismo nas redes, porque isso pode camuflar procedimentos padrões dentro do sistema penitenciário. Mas a grande questão de todo esse caso é a diferença de tratamento para pessoas que vêm de origem periférica e de pessoas nascidas em berços de ouro precisa ser um debate constante da nossa sociedade. Não podemos ter um direito penal seletivo. Comenta o que você acha, compartilha esse vídeo que eu traduzo o juridiquês para a realidade sem filtro e sem enrolação. Nossa, esse tema que a senhora trouxe foi muito importante e marcou muita gente. Ontem eu fui cobrir um evento, né, do Rio Tio Si. Deixa eu até trazer um adendo aqui, tipo assim, porque a gente grava no sábado pro vídeo ser editado, o vídeo é editado e é exibido na quinta-feira. Então, talvez você que está assistindo aí hoje, vai perguntar, mas o Rio Tio Si foi durante o final de semana? Então, sim, a gente grava no sábado e edita para poder subir na quinta-feira. E aí, o que acontece? E aí, óbvio que eu encontrei várias pessoas, né, amigos de muitos anos que eu não via há muito tempo, tá morando fora. E aí, teve algumas pessoas até que comentaram sobre isso, porque na parte de baixo, lá onde tá tendo o evento, o Rio Tio Si, que é lá na Cidade das Artes, tem a batalha de rima. E aí eu fui ver como é que era a batalha de rima. E aí falam muito, aí óbvio que o que tá hoje na mídia é a prisão do Pose, se foi correta, se não foi correta, e a forma de como foi conduzida. E aí, uma coisa que me chamou muito a atenção, e eu fiquei um pouco triste, eu conheço vários amigos da Polícia Civil, não estou aqui levantando bandeira para um e para outro, não é. Foi só o tema que, tipo assim, é narcocultura. Cara, Nossa. eu acho que foi um tema muito forte, eu acho que foi muito infeliz essa fala, entendeu? Uhum. Acho que, foi muito feliz, porque a cultura era muito ampla, gente, Uhum. entendeu? E ela é muito rica. Entendeu? Ela é muito rica, é uma coisa que a gente vai até abordar já nos próximos assuntos, entendeu? Então, acho que pegou pesado esse nome, entendeu? E a cultura, eles esquecem, né, que salva muita gente. Inclusive, Exatamente. salvou o Pose, né, do Sim. crime. Ele fala, né, isso aí é notório, ele fala para todo mundo que ele já fez parte do tráfico. E graças a Deus, a música, né, salvou ele. Hoje ele é um MC. Então, gente, poxa, por quê, né? Fazer isso com uma pessoa que tá batalhando, né, tá lutando aí para ter um lugar ao sol dentro desse país com tanta dificuldade. Poxa, por que fazer isso com um cara que tá trabalhando,
né, que estava na sua casa, dentro da sua casa, sem camisa, à vontade. E, poxa, algemado do jeito que ele foi algemado. Aqui, e assim, eu não estou defendendo o crime em si, gente. Sim, O crime, ele precisa, de uma resposta do Estado, sim, isso aí é fato, senão a gente, né, acaba virando uma desordem. Mas acharam alguma coisa com ele dentro de casa? Imputaram ao cara aí porque, assim, o vídeo que a gente faz para a internet é um vídeo muito curto, então não dá sim, para abordar muita coisa dentro do caso. E, assim, eu não sou advogada dele, eu não li o inquérito, não sei do que ele está, assim, supostamente ele está sendo investigado por tráfico, por associação, mas, poxa, cadê a materialidade do crime de sim. tráfico? A materialidade do crime de tráfico é a droga. Onde que está essa droga que ele está, traficando, né? Então, eu acho, assim, muito leviano você imputar um crime tão grave como esse, que é um crime hediondo, né, a uma pessoa sem um mínimo de prova possível, né, para você imputar algo tão grave, né, para uma pessoa, para uma artista, né, que, poxa, está se destacando, está lutando, está levando o nome, né, da favela, as pessoas, os jovens, né, as crianças, acredito que da localidade dele, que ele veio lá da favela do Rodo, que vê ele como um espelho, que Sim. muitas vezes ele pode ter salvado muitas crianças, né, Uhum. que pretendiam ir para o caminho errado, o caminho do crime, e poxa, mas ele saiu daqui igual a gente, então eu posso também. Então, cara, é você querer ceifar, né, o sonho das pessoas, e isso o Estado não pode fazer. É, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Uhum, E é uma pauta muito importante. Até agradeço a senhora por trazer esse tema aqui no nosso podcast. Agradecer a senhora por levar esse tema para as redes sociais, para a gente poder tomar todo o cuidado. Antes de apontar o dedo, cara, vamos ler um pouco, vamos estudar um pouquinho, gente. Não para de apontar o dedo para as pessoas pois é. sem antes entender o assunto, o que está acontecendo. E Uhum, a senhora, com total propriedade, está falando de um tema que a senhora sabe o que está falando, entendeu? uhum. E da forma de como foi conduzida. Então, mais uma vez agradecendo a senhora por esse bate-papo assim, maravilhoso e essa área que a senhora que é a área que a senhora domina do Uhum. direito, eu sou apaixonado pelo direito. Uhum. E obrigado por esclarecer algumas dúvidas e algumas pautas importantes que a senhora nos autorizou a passar aqui, né, e trazer para as pessoas. Mas agora a gente vai entrar para a área da cultura, entendeu? Uhum. Da onde surgiu essa paixão? Então, na verdade, eu sempre, acho que desde a escola, né, eu sempre fui ligado muito à arte. Né, eu sempre participei, né, desses grupos de arte, de teatro, dentro da escola. Sempre gostei. Eu toco violão também, então Nossa. eu tenho essa veia, assim, meio artística, né. Eu acho que todo Uhum. advogado ele tem essa veia artística em si, né, dentro de si. Mas eu nunca pude, porque nunca tive a oportunidade, né, de ir para essa área, porque eu também escolhi mesmo, é do meu coração, né, a área jurídica. Mas eu conheci uma pessoa, na verdade eu conheci um projeto, que é o AfroReg, que nossa, gente, quando eu conheci o projeto, eu fiquei muito apaixonada, e assim, pelo que eles fazem, né, pelo resgate das pessoas. É um trabalho, assim, lindo, que eu amo, que eu acho, assim, que poxa, como poderia ter outros projetos iguais a esse. Sim. E conheci, né, o fundador desse projeto, né, o José Júnior, que é uma pessoa muito querida, é um amigo, nossa, que eu não tenho palavras, né, e que me trouxe, né, essa questão da arte e da cultura, assim, muito forte. E eu acho que a gente teve essa conexão muito forte, né, através do trabalho, né, que ele fazia. Eu não o conhecia pessoalmente, mas quando eu o conheci, e eu tinha até um preconceito. Olha só, gente, que a gente não pode ter preconceito das pessoas. Verdade. E aí eu tinha até um preconceito em relação a ele, assim, mas quando eu conheci eu falei: "Cara, nossa, o cara é um cara totalmente diferente". E me abriu, né, esse mundo, da arte, assim, da cultura, que eu sou eternamente grata a ele, né, por ter aberto, né, essas portas, assim, de algo tão novo
para mim e que eu me identifiquei tanto e que eu gostei muito, né. Mas, assim, eu acho que eu entrei muito nesse universo mais ligado através do projeto dele, do Afro Sim, Reggae. E agora também ele, né, desenvolvendo o projeto do Afro Reggae audiovisual, que são as produções das séries. É um cara super inteligente, né, super visionário demais. e que, assim, é uma pessoa também que eu vou levar para o resto da minha vida, independente do que aconteça, porque foi uma pessoa também que me abriu uma porta, né, e a gente toda porta que for aberta pra gente, a gente nunca pode fechar. Claro. Né, então, assim, eu sou muito grata a ele, não tenho palavras, assim, para agradecer ele, a pessoa que ele foi comigo, né, eh, de ter me dado essa oportunidade, né, Sim. falar: "Experimenta isso, assim, algo novo", né. E eu achei que, assim, no patamar que eu estava da minha profissão, que eu nunca iria, né, experimentar algo novo, assim, tão diferente na minha vida e que, poxa, conheci muitas pessoas ali do meio artístico também, pessoas maravilhosas, né. Conheci o trabalho dessas pessoas, né, como elas fazem arte de uma forma tão amorosa, tão dedicada. Então, assim, gente, eu só tenho a agradecer a Deus, assim, a vida, né, por me colocar nos lugares certos, com as Não, pessoas exato. certas. E é isso. O José Júnior eu tive a oportunidade de eu não participei da roda, foi uma roda, um bate-papo voltado pra política. Deve ter aí, sei lá, 2008, 2018, se não me engano, que nós gravamos. Que, por sinal, foi dentro do Afro Reggae. Uhum. Eu fui acompanhando um amigo, um pastor, e o bate-papo maravilhoso, papo vai, papo vem, não sei o quê. E aí no final eu lembro que ele pegou, rapaz, ele gostei de você, falando pro pastor, né? Ele, pô, gostei de você. Ele, eu não me meto com política, não. Mas eu vou até pedir voto pra você, porque, cara, tipo assim, porque esse meu amigo, ele tava falando ali Hum. sobre a cultura, sobre a importância do Afro Reggae. E hoje eu tenho essa visão porque eu tô dentro do audiovisual, tô dentro da cultura. O quanto o Afro Reggae é importante. Uhum. O quanto os projetos sociais dentro das comunidades, fora das comunidades, também são muito importantes, que vão impactar vidas, como impactou Sim, até a vida do, pois do é. próprio Pose, entendeu? Que Uhum. trouxe ele para a parte da música, como outros artistas. Então isso é importante demais. Então a Uhum. gente tem que parar um pouco com esse preconceito, Uhum. entendeu? De julgar as pessoas, né? Sem antes conhecer a fato como é a pessoa, qual o caminho que ela quer traçar. Cara, Verdade. vamos parar de apontar um pouco o dedo. E a cultura ela é muito ampla, é muito bonita, entendeu? E fazer assim, o que o José Júnior faz com o Afro Reggae, isso é importantíssimo. Sim. Entendeu? É importantíssimo. E hoje a minha visão, eu pego até uma fala da nossa primeira entrevistada, que foi a Natânia, ela falou, né, que ela sai da favela e ela fala, ela venceu, a favela não venceu. A favela só vence quando todo mundo vence. É. Entendeu? E aí eu falo, tipo assim, hoje eu sou oriundo de Nova Iguaçu, morador da Baixada Fluminense, com muito orgulho. Ah, o Robinho, pô, venceu, deu dentro do audiovisual. Tá, o Robinho venceu, a Baixada não venceu, Nova Iguaçu não venceu, Uhum. entendeu? A Baixada vai vencer, Nova Iguaçu vai vencer quando todos nós vencermos. Uhum. Hoje a gente, tipo assim, a senhora participou do Arcanjo. Isso. Meu papel, eu até tirei. Na hora que eu vi como é que se fala, a série, eu até marquei a série e tudo no Aham. Instagram e tudo. Uma série, pô, maravilhosa que tá impactando muito, Sim. entendeu? O Brasil, o mundo, que depois do Tropa de Elite, eu acho que tá ali É. encabeçando, né? Aham. Não sei se eu tô falando asneira, mas eu acho que, Não, que é sim. o que tá ali parelado, Uhum. tá bem inerente ali ao Tropa de Elite, que é uma série maravilhosa, pô, com o Marcelo Mello, que por sinal é de Nova Iguaçu. Uhum. Entendeu? E aí eu falo a importância do audiovisual. E Isso. aí, tipo assim, por cara ser o que ele é hoje, esse ator consagrado, nomeado, essa figura pública monstruosa dentro da cultura, ele precisou sair daqui da Baixada Fluminense para ir para fora. Uhum. Porque a própria Baixada Fluminense, ela não dá esse espaço, Uhum. entendeu, voltado para a cultura. E aí, mais uma vez, eu falo, a Nova Iguaçu tem muita gente, entendeu, boa, mas a cultura está muito distante. Uhum. A gente tem condições financeiras,
mas não é investido. A Baixada tem condições financeiras? Tem, mas não é investido. Então isso é muito ruim. E aí eu queria pegar assim, esse gancho para poder falar. Qual a experiência da senhora dentro ali do Afro-Reg? Óbvio que a senhora acaba tendo contato até com a galera que está chegando ali. A senhora vê o brilhinho nos olhos. Como é isso? Gente, eu acho que é uma coisa muito gratificante, né, pra gente e principalmente para mim, porque dentro do Afro-Reg eu advogo na parte do projeto Segunda Chance. Hum, Esse é um projeto que tem dentro do Afro-Reg que ele dá oportunidade para egressos do sistema penitenciário. E essas pessoas muitas vezes saem do sistema penitenciário encaixada, né? As pessoas não querem dar emprego para quem sim. foi preso. Ah, bandido, né? Então a sociedade tem muito preconceito ainda. Então o Afro-Reg não tem preconceito. Né, e abraça essas pessoas e dá oportunidade, e essas pessoas sabem que elas têm algo que elas possam contar, que elas têm um futuro, que elas podem transformar. Só que assim, eu acho que ainda é pouco, entendeu? Assim, acho que outros poderiam fazer Sim. também, dar oportunidade, porque eu vou te dizer, com certeza, 90% das pessoas que estão presas, elas querem uma oportunidade. Quando sair de lá, elas querem mudar, mas elas não têm oportunidade quando elas saem. O mercado de trabalho, tratam elas como coisa, Começa o né, e preconceito. como um leproso, né, não quero perto, entendeu. Então, é muito preconceito mesmo. Já vi muitos casos aí de muita gente que saiu, eh, do sistema penitenciário, cumpriu toda a sua pena, e que quando alguém sabe, nossa, já foi preso. Então, tipo, é uma pessoa que a gente não pode ter por perto. Então tem muito isso e o Afro-Reg você vê como você falou, né, o brilho no olho daquela pessoa de que "Nossa, eu quero, eu tenho essa oportunidade, eu vou agarrar com unhas e dentes, eu vou mudar, a minha vida vai ser transformada". Gente, isso aí para mim, acho que não tem preço, já valeu tudo. Gratificante, né? É, eu acho que se uma vida que você salva, Já gente, é o já suficiente. vale, ou Nossa, seja, o vale Afro-Reg muito. já salvou milhares de vidas, né. Então, é algo que é para ser aplaudido, é para ser reconhecido, é louvável, porque a transformação do ser humano é a coisa mais bonita que a Muito gente bom. pode ver, a vida. O Salvar vidas. é a coisa mais bonita, mais impactante, mais, eu acho que sim, sabe, deixa seu coração cheio de esperança. É um ser humano transformado. Nossa, isso é forte demais. Então, gente, mais projetos de culturas, por Verdade. favor. entendeu? Isso é muito importante, impactar mais vidas. E uma outra pergunta: como é ser inspiração de uma personagem principal de uma série na Globoplay? Eu não sei se a gente pode falar o nome da série aí. Pode, Pode? Que é Verônica, Verônica, né? isso. Então, é mais uma coisa que eu preciso ser grata ao O José Afro-Reg. Júnior por toda a minha existência, né. Sim, Não só porque ele, colocou na série como inspiração, né, que eu fosse uma inspiração dessa série, mas não só eu, teve outras advogadas também que sim. foram inspiração, com certeza. Mas porque ele colocou um papel, ele protagonizou uma mulher, né, que venceu através do estudo, uma mulher que venceu através da educação, e ele está retratando isso e quem faz, né, o papel principal é a Roberta Rodrigues, nossa, que faz Nossa, maravilhosa. brilhantemente o Verônica e que eu fiquei, assim, apaixonada que na verdade ele, quis trazer, né, essa questão da mulher preta, né, que venceu através da educação, através da cultura, sabe. Então ele retratar isso, para mim, nossa, Nossa. gente, é assim eternamente grata a ele também por eu ter participei como atriz também. Foi, eu vi. Vi um Então, pedacinho assim, eu tô das fazendo essas gravações. participações como atriz, assim, como advogada, né, tipo, Sim. fazendo meu próprio papel. Mas é bom. Mas é bom, muito bom, é um outro mundo, Sim. é outra coisa, ali quando ligam as câmeras é É. totalmente diferente, gente. Mas assim, poxa, eu só tenho
só tenho a agradecer. Eu acho que Deus foi muito bom comigo e de eu ter conhecido, né, o José Júnior também, de ter me proporcionado, né, fazer parte também desse universo, desse mundo aí do audiovisual, como atriz também, eh, levantar, né, esse talento aqui em mim que eu nem sabia que eu tinha. Eu não acho que eu tenho tanto, né, gente, mas Sim. a gente tenta, né, foi dado o desafio, a gente tenta, eh, superar, né, as nossas expectativas também. E fazer, né, bonito também, se esforçar. E assim, poxa, eu só tenho a agradecer ele por ter feito essa personagem. Eu participei dessa série muito ativamente, assim, não só, assim, nos holofotes ali das câmeras, mas No também por roteiro. trás, nos Sim. bastidores, né. Eu fiz a preparação também da Verônica, de elenco, como é uma advogada, então todas as dicas também das cenas de audiência. Então foi algo, assim, muito gratificante para mim. Assim, ver aquilo sendo retratado, né, numa série e um tema tão importante, né, que é a força da mulher preta também, que É. ela vai trazer nessa série, a força da mulher que batalha, que luta, que quer um dia melhor, que quer ver os seus filhos, né, em boas condições, né, para poder lutar, para poder estar na sociedade, ser algo bom para a sociedade, contribuir de alguma forma, né, para a sociedade. Gente, mas essa é só gratidão, né, É, eu sou só suspeito para falar da Roberta. aham. Eu tive a oportunidade de conhecê-la, se não me engano foi 2012, foi 11 ou 12 que nós gravamos um longa, foi Vamos Fazer um Drink, que foi na casa da Juliana Alves. E ali eu conheci a Roberta, tipo assim, pô, uma menina linda, maravilhosa, guerreira. Ah, eu sou suspeito para falar da Roberta, que eu gosto muito, Hum, gosto demais, entendeu, dela como pessoa, como atriz, entendeu? E a uhum, senhora trazer essa parte assim, da mulher preta, uhum. empoderada, forte, Isso, que vai ser um papel tipo, assim, que tá no sangue dela, é, entendeu? Tá no verdade. sangue dela, então eu tenho certeza que ela vai tirar de letra aí Uhum, mais essa empreitada, como ela tirou outros papéis aí, uhum, entendeu? Então, mais uma vez aqui, até agradecer a senhora por estar nos agraciando com a sua presença aqui, entendeu? E falar um pouco sobre a sua história, um pouco da mulher preta, um uhum, pouco, pô, do audiovisual, entendeu? Do direito, que é uhum. importante. Mais uma vez, gente, vamos se atentar. É importante a gente saber dos nossos direitos, Uhum. entendeu? Isso é importantíssimo. E pode falar quando vai estrear? Então, eu acredito, segundo o José Júnior, vai estrear ano que vem, 2026, né, eu acho que no segundo semestre Sim. de 2026. Vocês vão poder aí acompanhar o Verônica. Eu já assisti um pedacinho, tá maravilhoso. Então, não percam quando lançar essa série que, poxa, eu acho que vai ser um transformador, né. Você vê esse tipo de série Sim, brasileira também, jurídica, sim, não é tem, gente. diferente, né? Não tem, eu acho que não tem. Eu não me recordo, não lembro de ter alguma série marcante, assim, Sim. jurídica, tal, que trata desses temas, não sei. Mas, como sempre, né, o José Júnior aí sendo o precursor, né, É, de muitas coisas e vai ser ele é bom. maravilhoso. Ele é bom, bom. Uhum, E aí, ter Letícia Spiller, entendeu? Mariana Ximenes, não, são 2 pessoas que eu gosto muito, adoro ver atuar, entendeu? uhum. A senhora teve esse contato com elas ali na gravação? Não, com essas, assim, não tive, mas, assim, eu tive o contato, eu fiz uma cena com gente, com ninguém mais, ninguém menos do que Marcelo Serrado. Nossa! Gente, eu contracenei com ele. Eu falei Nossa! assim: "Gente, Cissa Guimarães". Eu contracenei, eu falei: "Gente, eu venci na vida, eu estou do lado Olha de". a cultura, gente. É, eu falei: "Eu venci na vida, eu estou contracenando com esses ícones, né, Sim. da televisão brasileira". Eu falei: "Gente, eu não mereço tanto". Nossa, muito bom, né? Muito bom, e são pessoas incríveis, maravilhosas, são atores, nossa, geniais. Eu fiquei, assim, maravilhada, né. E aí então aí vem Verônica, e aí teve a participação, que já foi o ar e tudo, do Arcanjo. O que Uhum, que a senhora tira desses 2 projetos gigantescos uhum. na carreira da senhora? Para minha carreira em si, jurídica,
Eu acho que o Verônica, né, tá mais ligado, Sim. assim, né, dentro do da parte mesmo jurídica em si, né. Uhum. E até porque retrata, né, a nossa vida aí, nossa labuta, né, de nós advogadas, né, criminalistas, porque ela é uma advogada criminalista na série. Então isso é muito enriquecedor, tudo que vem pra gente, né, a gente sempre traz, né, algo de bom. O teatro é uma coisa que a gente precisa também dentro da advocacia Sim, criminal, por conta, né, dos tribunais do júri, e os tribunais do júri, gente, nada mais é do que um teatro. Mas é um teatro, assim, é bom, entendeu? Você precisa desenvolver, né, suas teses, né, seu poder de persuasão. Então tem muitas técnicas do teatro que a gente utiliza dentro da profissão. Então é uma coisa que sempre está ligada à outra, né, e sempre agrega, né, o Arcanjo também, essa série mais sim. policial, né, que a gente também lida, né, no dia a dia aqui no Rio de Janeiro, né, essa guerra, né, polícia e tráfico e bandido. É uma guerra constante, né, É um que a caos gente diário que a gente isso, que a vive, gente né. vive. Espero que um dia a gente possa ver uma luz no fim do túnel. É, a segurança pública hoje tá sempre teve, né, Uhum, mas hoje tá uma coisa muito, sei lá, eu não consigo falar, assim, descrever, até porque eu não sou da área, entendeu. uhum, Então, às vezes, até mesmo quem tá na área pode falar até com mais propriedade, mas a gente também acaba sendo vítima uhum, de tudo que tá acontecendo, entendeu. E tem medo às vezes uhum. de ir em certos lugares, de Verdade. tal hora, e aí eu falo como pai, a senhora como mãe, Uhum, tipo assim: "Ai, pô, fulano foi pra tal lugar, ai meu Deus, e agora? Que não sei o uhum. quê". Eu, pô, o meu já tá já caminhando já aquele: "Pô, pai, já pode tirar já esse live aí 360 aí, pô, do meu celular", né. Eu falei: "Não, cara, por enquanto ainda não. É. Depois, meu irmão, depois que você tiver maioridade", Ele eu tem tô quantos tá anos? com 16. 16, já tá Falei: "É, depois que rapaz, você", falei: "Depois que tomar, pô, a maioridade e aí seguir a sua vida, aí uma outra história, filho. Até aham, lá, não, deixa o papai eu é, ter esse cuidado, porque é muito importante, né". aham, E aí a senhora, nesse caos hoje do Rio, entendeu, como mãe, uhum, entendeu, a senhora, óbvio que fica com muito medo, uhum, entendeu. E quais são assim, os, os cuidados que a senhora tem, assim, de deixar até mesmo, por mais que seja maior uhum, de idade, o uhum. seu filho para ir em certos lugares? Gente, eu vou te dizer que eu sou uma pessoa muito abençoada, Amém. porque meu filho não me dá trabalho Ai, que bom. nenhum, é extremamente caseiro, faz a faculdade dele, ama o que ele faz. Ele está fazendo psicologia, Bom. está dentro da área que ele gosta, que ele ama, vai para a faculdade, volta para casa, não gosta de sair. Ai, que bom. Não me dá trabalho nenhum, é um filho amoroso, sei lá, eu acho que Deus me abençoou muito na maternidade, né, só a maternidade é uma bênção muito grande, né, para qualquer mulher. E ainda vi um filho muito especial que como ele é consciente, sabe, eu fico olhando assim, eu falo: "Meu Deus, que eu nessa idade sua aí, eu não tinha essa consciência toda não". Sim, É um menino muito consciente, um menino muito bom, um coração muito bom, assim, muito puro, não parece, assim gente, eu fico olhando assim, falei: "Meu Deus, o que que eu fiz, assim, para merecer sim. um filho assim tão maravilhoso?". Ele é muito maravilhoso, assim, não me dá trabalho em nada, não gosta de sair, é muito caseiro, tá nessa fase, tem as namoradinhas dele, Sim, mas assim, não é nada que vá me tirar o sono. Graças a Deus, nada, assim. Gosta de viajar, faz sabe, é super tranquilo, ai, que super bom. de boa. Então, assim, com isso aí, eu não tenho preocupação, já tem 23 anos de idade. Já tá um rapaz, daqui a pouco se forma, daqui a pouco vai construir a família dele também. E eu não tenho, assim, vou te falar, não tenho essa preocupação Ai, que bom. com ele, porque ele é muito do bem, ele é muito amoroso, ele é muito consciente. Não é porque eu sou mãe coruja, não, gente. É porque ele é verdade, ele é assim mesmo. Ai, que bom, isso é Aham. maravilhoso. É. Até aproveitando, essa parte, né, que a gente falou aqui dos filhos, né, falou Uhum. de estudo, e aí a senhora, tem essa transição da Bahia para o Rio, Uhum. através, do Enem, Do Enem. para a senhora poder estudar. E aí eu vou fazer até uma pergunta como pai de Uhum. um adolescente que quer fazer essa transição, que ele quer Aham. sair do Rio para ir para outro lugar.
entendeu? Ele quer fazer Enem pra ir pra outro lugar. Porque o sonho dele é ir pro Canadá. Aí eu falei com ele, cara, tipo assim, a gente não tem condições de ir, mas, cara, pelo menos a passagem a gente arruma. Desse jeito, eu vim assim A também. passagem a gente arruma, filho. Eu vim pro Rio assim. E você vai se jogar. É. Só que aí ele pegou, e graças a Deus também eu sou muito grato ao Senhor, cara, sim, pela bênção que eu tenho em casa. Meu filho é muito caseiro, a minha esposa que ela sabe disso. Assim, não sair também. É de vez em quando que aí tem uns amiguinhos da escola, pai, eu posso ir pôr no cinema? Posso ir pôr no shopping? Aí eu falei, não, pô, sem problema, filho, deixa eu ir, tipo. Mas fora isso, entendeu? É casa, estudo, não peço, tu tem prova, vai estudar. Não preciso, ele mesmo faz. Então isso é bom demais. Mas aí a pergunta é, essa transição, assim, de sair de um estado pro outro, para estudar. Então, gente, é uma decisão muito, extremamente, assim, delicada, né. Eu, principalmente, quando fui tomar essa decisão, foi a decisão mais difícil que eu já tomei, porque eu já tinha filho, né, na época. E vocês que não têm filho, se joga. Se joga no mundo, porque é uma experiência muito rica, vocês vão amadurecer como pessoas, como ser humano. Eu acho que você está fora do seu ambiente, né, de conforto, te faz você reconhecer coisas em você que você achava que você não tinha. Então você consegue se transformar, você consegue ter autoconfiança. Isso é muito bom para nossa autoconfiança, para saber quem a gente é, a que a gente pertence aqui nesse mundo, por que que a gente veio fazer aqui. Então você sair da sua zona de conforto, eu acho que é o melhor desafio que alguém poderia ter. Nossa, forte. Mas é muito Então, Pedrão, vamos conversar de novo. Porque ele quer fazer e eu apoio muito. Eu Aham. apoio demais. Então é E assim, os importante. nossos filhos, né, a gente cria eles para o mundo, né, para que eles sejam luz no mundo também. Amém. E eles só podem ser luz no mundo, né, se eles seguirem o caminho deles, né, o caminho que eles trilharem, que eles escolherem. Por mais que eles façam escolhas erradas também, a gente tem que apoiar, porque é no erro que a gente aprende. Entendeu? A gente não nasce perfeito, não nasce sabendo, né? E às vezes a gente vai errar. E errar faz parte do processo, Sim, né? sim. Então a gente precisa permitir que nossos filhos errem também, para que eles aprendam também. E a vida é uma escola muito eficaz. Sim. E aí a senhora vem, advogada, atriz e empreendedora. Entendeu? Da onde vem essa garra, essa vontade de reinventar cada vez mais? Então, eu acho que assim, eu nunca quis, como eu acabei de falar, viver numa zona de conforto. Não é algo que eu acho que é bom, não te eleva em nada, você tá ali confortável, você não cresce, você não experimenta o crescimento. Então, por isso que eu sempre procuro estabelecer desafios para mim. Porque quando você estabelece desafios, você se sente cada dia mais viva, né? Você tem metas, você tem desafios ali a cumprir, então você tá no jogo da vida. Sim. Entendeu? Você tá ali para jogar esse jogo que você veio fazer e que você faça com maestria, entendeu? Você pode estar ali jogando como atacante ou como centroavante ou como, eh, goleiro, qualquer função, né, que você esteja nesse jogo, faça bem feito. Nunca procure estar numa situação de comodismo, né. De aquela situação confortável que muitas vezes você gosta, ficar ali um tempinho, né. Mas procura sempre estabelecer, né, umas metas, desafios, procurar coisas novas, porque assim, o ser humano é capaz de muita De muita coisa. coisa, verdade. A gente, foi nos dado, né, uma capacidade muito grande, né, uma inteligência que vem de Deus muito grande. Então você é capaz de muita coisa, de tudo que você se dispor a fazer, e você lutar a fazer, você vai conseguir. Isso aí não é uma coisa que, é uma utopia. Não, é verdade. Se você tiver essa consciência de que sua inteligência não é daqui, né, vem de algo muito maior, nossa, não tem limite para você não. Tu vai que vai. É isso aí, gente. Se É. joga. É. Bom, chegou 3 perguntinhas aqui que eu queria. Foi até bom essas perguntas que eu até acabei esquecendo também lá no início. Foi sobre o seu primeiro caso criminal. Primeiro caso criminal,
Eu fui, inclusive, meu primeiro caso criminal, olha como aconteceu, gente. Eu fui lá, eu me formei, estava fazendo outros casos, nunca tinha pegado nada criminal ainda, né? E aí eu fui lá na defensoria, tinha acabado, né? De advogar, assim, fui lá na defensoria rever as pessoas, né? Que fiz muitos amigos lá. E nesse dia que eu cheguei lá, tinha um rapaz lá na defensoria querendo uma assistência em determinada coisa, só que ele tinha condições financeiras, né, para estar ali na defensoria. Aí quando eu cheguei lá para falar, quando o defensor me viu: "Aqui, tá aqui a advogada que vai te ajudar", não sei o Você quê. joga. "Tá aqui a advogada, pode confiar, não sei o quê, ela é sensacional, blá-blá-blá-blá-blá". E aí eu fui dar assistência ao cara lá, tipo, do nada, assim. Aí comecei, peguei o caso dele, né, e consegui resolver, né, aquele problema ali que ele tinha para resolver. E foi assim, começou meu primeiro caso foi esse. E aí depois apareceram outros casos. Eu sempre fui de fazer muitas amizades, assim. Eu sempre gostei, eu acho gente, e isso é verdade, né, o seu relacionamento é a melhor coisa, né, que você pode ter, amigos, assim, se você tiver amigos, você tem tudo. Tem tudo, Então, eu verdade. sempre procurei em todos os lugares que eu passei, fazer amizades. Então eu conhecia muita gente, eu não sei como, eu conhecia muita gente. Tinha um delegado também, à época, que eu conhecia, era um amigo muito querido também, que uma vez ele tinha uma amiga dele, né, que estava precisando de uma questão para o filho, né, uma situação criminal bastante sensível, né. E ele queria: "Mas eu quero um advogado muito bom, que não sei o quê, eu quero que você me indique". Ele: "Eu vou te indicar a melhor advogada", isso eu estava começando. Aí: "Vou te indicar a melhor advogada que tem". Gente, desculpa até o termo que ele usou, ele falou assim: "Ela ela solta até, como é? Estuprador de mãe". Meu Nossa, ele Deus falou do isso, eu céu. falei: É. "Misericórdia". Aí "Pode confiar nessa aí, vai lá que ela vai resolver o problema do teu filho". Aí e me indicou, e aí foi um indicando o outro, você desempenhando um bom trabalho com Sim. ética, com verdade, né. E aí foi um indicando o outro, aí daqui a pouco eu não tinha mais tempo para fazer mais nada, é só a minha área que eu amava, que eu gostava de fazer, que é essa área, né, do direito penal. Ah, foi assim que começou. Nossa. Hã. E ter contato com a família, assim, dos presos, mexe muito com a senhora? No início Então talvez sim, né, não sei agora. eu acho que Sim. no início, assim, eu me envolvia muito, assim, com o caso, assim, eu me envolvia muito com as pessoas, eu meio que sentia a dor, assim, da mãe, da pessoa, da família, mas aquilo ali eu parei e, assim, vi que eu precisava me afastar um pouco disso, senão eu não ia ter saúde Sim. mental, né, para conseguir, desenvolver meu trabalho, né, e ter todos esses desafios, mas no início foi um pouco pesado, assim, para mim, ter né, aquele sofrimento, né, aquela dor, eh, mas a gente tem que levar, né, com sabedoria. E foi no início bem difícil, hoje não tanto mais, assim, já tô meio que acostumada, eu sei como é que funciona, né, Sim. as coisas, e eu me preservo um pouco mais, entendeu. Não que eu não sinta, mas eu procuro me preservar um pouco mais. Então, e aí eu vou fazer até dentro do mesmo tema, eu vou fazer uma pergunta para a senhora sobre o sistema criminal no Brasil. Como a senhora vê hoje? Gente, se eu for falar como eu vejo o sistema penal aqui no Brasil, eu vou ser presa, vou sair presa daqui. Mas, no geral, precisa muita coisa mudar, muita coisa aprimorar, principalmente as cadeias, né. Cadeia, gente, não é feito para você empurrar o problema para debaixo do tapete. Cadeia é feita para ressocializar. Eu acho que o grande objetivo da pena é a ressocialização do preso, né, para que ele saia de lá e ele não cometa mais crimes, porque é isso que a sociedade espera, né. Então, se você joga alguém dentro de um cárcere com condições subhumanas, né, tratamento degradante, é aquela coisa que humilhante, né, como é que você quer que esse cara saia de lá É ressocializado? difícil. Muita gente entra, não é nem socializado, que dirá ser ressocializado num ambiente desse.
Então, assim, muita coisa precisa mudar leis, precisa mudar o nosso sistema penitenciário, precisa mudar muita coisa para a gente chegar num nível que a gente possa ver que temos uma luz no fim do túnel, para a gente chegar nesse nível ainda, tá? Porque como tá, não tem nem luz no fim do túnel, né? Sim. Então, assim, programas, né, juntamente, né, com o sistema penitenciário carcerário, né, que dê oportunidade também para essas pessoas, não só um grupo em si, mas que toda a sociedade, né, passe a ver isso como um problema que a gente tem que resolver. Não é, é preso, é bandido, tem que morrer, tem que não sei o quê. Não, a gente tem um problema para ser resolvido, né? Vamos resolver como? Da melhor forma. A melhor forma como é, resgatando vidas, né, e não descartando vidas. E teve algum caso assim, óbvio que se a senhora pudesse citar, mas sem citar nomes, que foi um caso grande que a senhora falou assim: "Cara, esse me tirou até sono". Gente, muitos casos me tiraram o sono, mas não foi nenhum caso, foi um cliente em especial. Meu Jesus do céu. E eu entrei, assim, de gaiata no navio, como diz o povo, né. Achava que o cara era, tipo, qualquer pessoa ali, né, que tá presa, precisa de uma assistência Sim. jurídica. Meu irmão, quando eu vi a dimensão do cara, que eu fui olhar para os processos do Nossa, cara, Jesus. gente, eu, assim, fui naquela onda, assim, que nem honorários eu tinha, assim, cobrado ainda, né, tava vendo: "Poxa, não, vou ajudar esse caso aqui e tal". Quando eu vi quem era a pessoa, quando eu olhei os processos, depois de muito tempo atuando já, eu fui descobrir, assim, eu falei: "Cara, onde é que eu tô enfiada? Meu Onde é que eu me meti, gente?". E, assim, aquilo me tirava o sono, porque, assim, era uma pessoa de muita expressividade dentro do sim, crime e que era, assim, era uma vitrine, né, para tanto para os advogados, quanto para os criminosos. Então eu tinha uma cobrança muito grande, mas uma cobrança gigantesca, parecia que tinha, assim, era, né, peso nas minhas costas. nossa. E eu tinha que desempenhar o meu trabalho com Claro. maestria da melhor forma possível, né. E não foi diferente com ele também, independente de quem ele seja, Sim, né. Eu fiz meu trabalho, conseguimos, né, vencer aí muitos, muitos processos, mas não foram poucos não, não. foram muitos processos que eu fiquei uns 3 anos que eu, né, trabalhei para esse cliente, foram 3 anos da minha vida que eu não respirava, que eu não tinha vida, que eu não podia viajar, que eu não fazia nada. É porque a qualquer momento podia É. ligar pra senhora: "Ó". Isso aí, não fazia nada, era dedicação praticamente, eu tinha outros clientes, mas ele em específico era dedicação praticamente exclusiva, porque era uma cobrança muito grande de todos os lados, entendeu. E eu tinha que me manter ali firme, não podia dar brecha nenhuma, tinha que estar sempre ser certeira, e conseguimos desenvolver um trabalho, e Nossa. ele foi posto em liberdade. Então eu vou até Não aproveitar. sei se para o bem da sociedade, Sim. mas eu acredito que, em parte, sim. Porque existem pessoas, e isso é difícil de dizer, mas existem pessoas que são mal necessárias. E eu Exato. aprendi isso na minha profissão. E aí eu até vou pegar esse gancho que a senhora falou da profissão, sobre as pessoas que estão ali encaminhando no direito ou já entraram já para fazer direito, entendeu, já amando, entendeu, o direito criminal. O que a senhora diria para essas pessoas que querem fazer direito criminal? Qual conselho que a senhora daria para eles? Para vocês aí, advogados jovens, né, que estão aí militando na área criminal, que gostam, né, que amam, porque a gente, quando faz o que ama, a gente consegue desenvolver um bom trabalho. Que vocês tenham um pé no chão, paciência, resiliência, né, bom senso sempre, ética, coragem, que não falte nunca, né, a coragem e a ética para desenvolver um bom trabalho. Permaneçam firmes, né, a sua hora vai chegar, tudo é uma construção, ninguém fica rico, ninguém pega: "Ah, o caso da minha vida que vai mudar a minha vida de uma noite para o dia", não, tudo é uma construção, você vai começando do pequeno, e você vai avançando, não desiste nunca. É uma profissão linda, abracem com amor cada causa que você pegar. Pega essa causa, como se fosse, assim, de um familiar seu, que esteja precisando de você naquela hora. Seja luz para essas pessoas precisam muito de luz. Então você
cliente, quando te vê, ele tem que ver a esperança em você. Ele tem que ver luz em você. Não desista, permaneça, persevera, você vai chegar lá. Nossa, forte. Então, antes de caminharmos para o final, eu queria fazer uma pergunta para a senhora, que é sobre a investigação defensiva, É algo entendeu? muito novo Dentro do, dentro do direito do direito penal. penal. Eu acho importante a Uhum. senhora trazer, abordar esse assunto, porque para mim também é muito novo. É. Hum. É um tema recente dentro da advocacia criminal, porque a investigação, ela sempre foi o monopólio, né, da nossa polícia, né, Sim, da Polícia Civil. Então, do Ministério Público também, né, posteriormente. Mas você dá esse direito, né, ao advogado também de investigar e produzir, né, provas ao contrário, sim, é uma coisa muito boa, é um leque muito bom que você abre para a defesa, para você evitar muitos casos, né, que se estendam, muitos casos também injustos, né, que se estendam, e você poder produzir, você poder investigar, né, a fundo. Porque quando você contrata um profissional, uma coisa é, a Polícia Civil, ela tem toda uma estrutura, né, sim, de investigação muito mais avançada, mas ela tem milhares de casos para olhar. E muitas vezes vai passar sim, desapercebido, né, falha mesmo humana dentro do volume, né, de trabalho que aquela pessoa tem, né, sim, que é um órgão só que, né, tá ali investigando. E pode passar muita coisa ali errada, né, não errada por, desídia, assim, por maldade, sim, mas pelo volume, né. sim, "Ah, vamos passar, chegou isso aqui, bora, bota para frente". Então, você ter esse contraponto, né, que é a parte da defesa, tudo na vida tem um contraponto, né, você ter esse contraponto ativo, ativamente dentro do inquérito, né, ou dentro daquela investigação, podendo produzir provas, podendo trazer testemunhas, podendo, eh reconhecer algo que muitas vezes passou desapercebido dentro daquela investigação. Então você evita muitos casos que se prolongue, que entre até, né, que vire processo, que você pode resolver ali dentro do próprio inquérito e ver: "Não, realmente não é isso", né. E aquilo ser arquivado, evitar que o Estado, né, que cada processo é um custo, né, claro. para o Estado. Então você evitar isso, eu acho que é um serviço muito grande para a sociedade. Nossa, então é importantíssimo, Muito então, né, importante. essa investigação defensiva, né. Uhum. Nossa, muito bom. Muito bom. E aí, eu vou para aquela reflexão que é muito boa, entendeu. E aí eu vou perguntar à senhora se a senhora pudesse escrever uma carta para si mesma, entendeu, de 10, 15 anos de idade, o que a senhora diria hoje? Gente, e assim, eu posso dizer para essa pessoa que continue, caminhe, não tenha medo, lute pelos seus ideais, pelo que você acredita, não baixe a sua cabeça para ninguém, porque você não é pior, mas também você não é melhor do que ninguém, mas também você não é pior. Se posicione mais, eu diria isso, se posicione mais, eh, e siga com muita fé. É isso. Fortíssimo. E como a senhora se vê daqui a 10 anos? Ah, espero que aposentar. Espero que aposentada num sítio, plantando e colhendo com os meus animais e com minha família. Mas eu acho que não vai ser essa a realidade não, tá, gente? É Sim. só uma expectativa. É aquela foto, expectativa e realidade. Realidade, Mas eu exatamente. acho que eu vou estar trabalhando, vou continuar trabalhando ainda. Eu falo assim: "Ah, quero estar aposentada num sítio", mas é tipo uma utopia, assim, né, porque Sim, assim, que eu gosto de ser produtiva, né. Eu acho que enquanto a gente tiver vida, a gente tem que ser produtivo. certo, certíssimo. A gente não pode parar. Parar não é uma coisa que me agrada, assim, que eu acho que a gente tem enquanto a gente tiver vida, a gente tem que estar produzindo. Sim. E qual legado hoje a senhora deixa, assim, para o seu filho e para o mundo? Porque Para a o senhora acaba sendo muita reverência, né. Uhum. Para o mundo, eu acho muito, assim, muita coisa, né. Para o meu filho é vencer através da educação, né, ser uma boa pessoa, né, ter ética, honestidade,
perseverança, isso, eu acredito que ele vê isso em mim, vê o esforço, né, todo o esforço que eu faço, e que ele vê também que, poxa, pelo estudo, até porque ele estuda também, né, ele tem essa referência, né, não só minha, como de toda a minha família. Hum, Isso para ele, eu acho que não, o que eu vou deixar, isso para ele não tem preço, né, não são bens materiais que eu quero deixar para ele. Ele sim, vai construir o dele, porque ele tem capacidade, ele é um ser humano igual a mim, e que ele vai construir o futuro dele também, sim. né. Eu acho muito errado isso, você lutar, se acabar de trabalhar para poder deixar a herança material para o filho. Não, a melhor herança que você pode deixar para o seu filho é o conhecimento e, essa autonomia, né, de que ele também é capaz e ele vai conseguir chegar lá. Para o mundo, gente, para o mundo para o mundo já é mais complicado, né. Para E o a senhora mundo, acaba sendo assim. referência para algumas pessoas. Uhum, Então isso é importantíssimo trazer, porque como a senhora, carrega essa mulher forte, uhum, guerreira, e ser a pessoa que a senhora é hoje, a senhora acaba sendo referência. uhum. Para o mundo, eu acho assim, eu vou colocar dentro da minha profissão, né, eu acho assim, cada cliente que eu conseguir, eh, conceder para ele a liberdade e ver a vida dele mudar, gente, Gratificante. para mim eu já consegui o mundo, entendeu? E eu acho que é esse legado que eu quero deixar. Bom, É isso, ver pessoas transformadas, né. Pega aquela pessoa ali, que todo mundo diz que é a pior pessoa possível, e eu acreditar nessa pessoa, eu acreditar que ela é capaz, que pode mudar e conseguir dar aquilo de melhor que ela poderia ter, que é a liberdade de volta, e que ela se transforme após essa liberdade. É isso. forte, fortíssimo. Então vamos para a última pergunta, que essa é um pingue-pongue que a gente fala. Eu Aham. estou aproveitando que a senhora passa pelo direito, a cultura, Uhum, a parte empresarial, entendeu, uhum. mãe. Agora vem, justiça, o que define para a senhora? Justiça é? Justiça, a gente não tem como falar assim tão rápido, porque é um conceito muito amplo, assim, tem muito clichê, né, dizendo, né, Sim. que justiça é você dar a cada um o que lhe é de direito, né. Mas eu prefiro o conceito de Platão, que me preenche muito, né, que ele fala que a justiça é um valor. A justiça é um valor que está dentro, né, de cada um. É aquele valor que te faz enxergar o mundo de forma diferente, que traz luz à verdade. É o valor que dá luz à verdade. E que você, como ser humano, cada um tem dentro de si essa justiça que faz você enxergar o mundo e discernir, né, o que é certo, Ok. o que é justo, o que é bom, o que é errado. É essa justiça de Platão que eu guardo para mim. Nossa, forte. Cultura é? Cultura é identidade. Forte, né? Liberdade é? Liberdade é um desafio. É um desafio e um sacrifício. Direito penal em uma palavra. Missão. Uma série ou filme que te representa? Uma série, eu vou falar eu posso falar o Verônica, mas não lançou ainda, né. Mas tem uma série, né, que também me impactou muito, Made, que é uma série que fala sobre uma mulher, né, uma mãe solo que sai de um relacionamento abusivo e que luta ali com todas as forças para poder dar uma dignidade para a filha dela, ainda muito novinha, né. Gente, olha, essa série é muito boa, muito profunda, muito marcante. Um livro que marcou a senhora? Livro tem vários, gente, não dá pra falar um. Não dá pra falar um, vou falar pelo menos de 2, assim, que são 2 livros, assim, muito bons, que é um da minha parte da adolescência e outro já da minha parte mais adulta, né, mais agora, que são os contos de Machado de Assis. Nossa, tudo. Machado de Assis pra mim, gente, É, olha, vou te falar, que escritor, sim, a forma como ele escreve, nossa, é diferente de tudo que eu já li. E tem os contos de Machado de Assis sim, e um mais recente, né, que eu li, Assim Falava Zaratustra, do Friedrich Nietzsche, né, que é um alemão, sim. um filósofo alemão que
Gente, esse livro, para mim, foi um livro que mexeu muito comigo. Um livro muito transformou muita coisa que tinha dentro de mim. Esse Zaratustra dele, né, é como se ele fosse um peregrino, né, que não vou falar, gente, porque se eu falar, eu vou falar o livro todo. É, é como se fosse um profeta, né. O peregrino É, ele anda pelo i mundo, né. isso, e isso é assim, um ensinamento Sim. muito além, assim, foi uma leitura muito difícil, tá. Muito difícil para entender, mas quando você entende, você: "Uau!", Nossa, é muito bom. forte. Uhum. Uma mulher que te inspira, A minha mãe, em primeiro lugar. não tem pra onde E, escolher. e a Carmen Lúcia, ministra do STF, uma mulher que me inspira desde muito tempo, Nossa, Carmen Lúcia. bom, hein. Um momento incrível na sua trajetória. Um momento incrível na minha trajetória foi quando eu passei na OAB. Gente, que luta Isso é inesquecível, né. inesquecível, que eu fui lá pegar minha carteirinha da OAB, falar: "Agora eu sou advogada", porque não basta só a gente fazer direito, você Sim, ainda tem sim. que passar na prova da OAB para você conseguir exercer, né, a advocacia. Gente, foi assim, um alívio para mim, porque eu falei: "Ai, consegui. Agora sim, vai começar a luta", né. Nossa, Antes foi um forte. ensaio, agora Agora não, a luta é de agora é a luta verdade. de É, verdade. foi um marco mesmo, assim, quando eu passei na OAB, foi um marco muito importante na minha vida. Nossa, forte. Obrigado. Obrigado, doutora, por compartilhar conosco um pouco da sua vida íntima, um pouco da sua vida, como mãe, como empresária, como atriz, como advogada. Fala um pouco sobre a doutora Alexandra Menezes, né, que eu acho importantíssimo as pessoas conhecerem. Eu não só ver a senhora como referência, mas também conhecer um pouco mais da senhora. Isso é importante. Abordamos vários assuntos aqui que é maravilhoso. E falo mais uma vez para a senhora: continue fazendo esses vídeos que a senhora está fazendo, porque está sendo impactante. Isso tá mexendo muito com algumas pessoas. Esse vídeo que a senhora postou ontem foi um Uhum, vídeo que tá repercutindo e vai repercutir mais ainda, entendeu? Que é um assunto também que tá muito à tona. uhum. Então continue nesse caminho. A senhora quer falar mais alguma coisa, deixar algum recadinho? Não, só quero agradecer ao meu amigo, né, pela oportunidade, ter podido, né, espero contribuir, de alguma forma, né, para o seu podcast. Me sinto muito honrada, lisonjeada com o convite e estou aqui à disposição. Ai, obrigado, doutora. Obrigado mesmo de coração. Então, galera, agradecendo mais uma vez a Silfer Media, entendeu? Por ceder esse espaço, a Jaf Contabilidade. E não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Nos seguir nas redes sociais, @podbomoficial e doutora Alexandra Menezes. Por favor, ela tem vários vídeos, cara, sensacionais. Vocês vão gostar. E assistam também na íntegra, tá bom? Beijo, tchau, tchau.